Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2024, 25, né? 13 de janeiro de 2025, para depois vocês não falarem que eu falei errado. 25, segunda-feira, 29 graus, um solão em Ribeirão Preto, muito sol mesmo. A chuva, a possibilidade de 15% não vai aparecer. A umidade relativa do ar está em 50%, mas vai cair porque nós vamos subir mais 4 pontos de graus aí, né? Vamos subir mais 4 graus. Vamos até os 33 hoje, segundo os termômetros, mas a sensação térmica de 37, 38 graus, tá? É o verão brasileiro, dando as suas caras aqui, mas hoje pela manhã tivemos 20 graus, foi uma temperatura até agradável. Nesse verãozão, nós estamos sentindo aqui que vai ser um pouco mais forte nos próximos dias, né? Mas no norte do estado de São Paulo, a região sudeste do Brasil, aqui em Ribeirão Preto, nós estamos sofrendo um pouquinho mais com a sequidão também, tá? Precisando de chuva mesmo, aquela chuva seródia, tranquila, que é para poder molhar a terra mesmo. Essa que nós estamos precisando, estamos aguardando e orando por ela também, porque já começa aquela situação novamente de muita poeira, de muito problema. Passando daqui nesta manhã para poder falar para vocês, além disso tudo, né, de algumas coisas que estão acontecendo, e algumas deixam a gente muito preocupado, porque depende de gente, tá? Quando depende de gente é complicado, né? Parece que tem gente que gosta de desafiar a ciência, desafiar os especialistas. Então presta atenção nessas duas coisas aqui. Escorpião e mosquito Aedes aegypti estão em alta, tá? Dentro das casas. E você é responsável pela limpeza da sua casa. Não pense que a prefeitura é responsável pela limpeza da sua casa, não. E tem gente que mudou o prefeito, ficou a mesma coisa. Não tem nada a ver. Nós estamos no 13º dia da administração do prefeito Ricardo Silva, né? Mas algumas coisas nós estamos vendo que já mudou, que já está melhorando. Então, mas essa em especial, essas duas aí em especial, é responsabilidade sua. A limpeza da sua casa é responsabilidade sua. Não deixe criadouros, nem para o mosquito Aedes aegypti, nem para o escorpião, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar uma outra coisa aqui, que isso aqui aí não tem nada com prefeitura. Aí tem com teimosia mesmo. Gente que gosta de ficar desafiando os conselhos, aquelas diretrizes. Então presta atenção. Não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Andar na rua, sabe? Não fica andando na rua nesse horário fazendo exercício, correndo, não sei o quê. Agora, se você tem que se dirigir a algum lugar, vai com uma sombrinha, com um guarda-chuva, tudo bem. Aí eu acho que você não tem como escolher. Mas fazer exercício nesse horário e para aqueles aparelhos de fazer exercício ao ar livre, um solão desse, não é bacana. Por quê? Porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação muito forte, tá? Mas dentro da sua casa, dentro de uma academia, se você tem aí uma academia no seu prédio, no seu condomínio, bacana. Faça uso, hidrate-se bastante e fazer exercício, é muito bom, tá bom? Dado esse recado, mas não faça na rua, tá? E tem gente que ainda quer fazer na rua e quer que o cuidador vá junto, que vai não sei o quê, e não tá ajudando em nada isso daí, tá? Além de estar atrapalhando. Então, por favor, aceite o conselho aí, não faça exercício entre 10 e 16 horas, não, tá bom? Dado esse recado, eu quero mostrar para vocês aqui uma palavra que está borbulhando no meu coração desde hoje de manhã. Quando nós conversamos a respeito do que está acontecendo no mundo, a situação de um novo presidente nos Estados Unidos, que muitas coisas podem acontecer, muitas coisas no mundo digital, muitas coisas no mundo econômico, financeiro do Brasil, né? Vem aí o Drex, e tá todo mundo com medo, gente que vai tirar o dinheiro do banco, que quer circular só com dinheiro, que quer fazer, mas você vai precisar. Você vai precisar. Porque a lei diz que você
se você movimentar acima de R$ 5.000 por mês, você já vai ter que prestar conta para a Receita. Então preste atenção. Vamos que você ganhe 2.500 e você gastou os 2.500. Já movimentou os 5.000. Vamos que você ganhe 2.550. Movimentou os 2.550, já deu 5.100. É a movimentação que vale. Então, a maioria, a grande parte da população vai ter que ter isso. Então, não fica preocupado com isso, não. Vamos esperar que essa palavra de hoje vai dar uma resposta para você. Quem sabe você é uma pessoa que não está no monte, não está no vale, você não está lá no meio do campo, né, onde o salmo foi escrito, onde o salmista estava, e aí ele disse, e esta é a palavra, socorro, né? Eu estou precisando de socorro. E aí, esta situação de dizer assim, presta atenção aqui, de onde me virá, ou de onde virá o meu socorro? Salmo 121, versículo 1. Ele falou a primeira parte, o versículo, a parte A, dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É isso que ele está falando. Quem será que vai vir me socorrer? A quem eu recorro numa situação dessa e que posso confiar? É isso, o salmista estava gritando justamente isso daí. Ele estava dizendo, de onde virá o meu socorro? Ele queria saber quem será o meu socorro? O que será de mim? Quem sabe é a palavra de você hoje. O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Em relação a essas situações, porque alguns estão muito bravos porque votaram em um presidente que se dizia do povo, da população, e que prometeu muitas coisas que o anterior não estaria, e eu não estou defendendo ninguém, que o anterior não estaria fazendo. Era essa a fala dele. Ele dizia que aquele que estava lá estava oprimindo o pobre, o necessitado, aquele que estava angustiado. Era isso. Era isso que ele estava dizendo. Mas quando nós pegamos e vemos o que é que ele está fazendo agora, a gente vê que muitos daqueles que estão aí tentando sobreviver, e às vezes nós estamos vendo muitas pessoas tentando sobreviver em situações muito complicadas. Tem um rapaz que cata papelão aqui na porta e ele passa. Sempre quando ele passa, ele pergunta se tem mais alguma coisa, mas ele pega muita coisa com o carrinho dele. Ele leva fogão, leva geladeira, leva móveis velhos, tudo que for de aço ele está levando, vidro ele carrega, leva papelão. E aí outro dia eu perguntei para ele, quanto que pega mais ou menos por dia? Quanto que você consegue arrecadar mais ou menos por dia? E aí ele me disse, de 80 a 100 reais. Tá? Se ele pegar todos os dias 80 reais, 100 reais, numa média aí de 90, em 30 dias ele vai ter 2.700 reais. Teoricamente, esse sujeito está debaixo da situação do Drex. Por quê? 2.700 num mês. Se ele pegar todos os dias, tem dia que eles ganham mais, tem dia que ganha menos, mas se ele pegar todos os dias 100 reais, são 3.000 reais. Se ele movimentar esses 3.000 reais, que é muito pouco, será 6.000 reais. Ultrapassou o teto de 5.000 reais. Catador de lixo. Então o que está falando, o que está se vendo, é que as pessoas vão ficar oprimidas. E ela pode estar dizendo isso aí mesmo. De onde vai vir o meu socorro? Onde que eu vou recorrer? Se o que eu ganho não está dando, eu moro até em comunidade, eu vivo difícil, está complicado, não está fácil. E aí você olha e vê certinho e fala assim, houve um tempo em que o salário mínimo comprava-se 50 quilos de carne de primeira. Não muito tempo longe desse não, tá? 50 quilos de carne de primeira.
É só você ir no supermercado agora e pegar qual o valor da carne de primeira e multiplicar por 50. É o valor que deveria ser o salário mínimo. Entende? Mas o grande problema é que ele não acompanhou. E aí as pessoas começam a entrar em pânico. Por quê? Porque subiu a energia, subiu os I todos aí, tudo que é de I subiu, IPTU, IPVA, I não sei o quê, imposto de renda, e vai subindo. E aí o cidadão se vê numa situação muito parecida com o do salmista, que ele disse... Deixa eu colocar isso aqui na tela para você ler comigo. Vamos ver. A gente consegue colocar. Tá aí. Tá aí na tela. Salmo 121. Tem gente que gosta até de deixar esse salmo aberto na casa deles, né? Para que possam ter esta situação de ter aí esse salmo ou ser lembrado sempre. Veja aí o que é que está dizendo. Olho, tem um lugar que fala, tem uma versão que diz: levanto os meus olhos para os montes, ou eu olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus, que criou os céus e a terra. O salmista estava numa situação complicada, mas ele também já dava no versículo 2 a resposta para a pergunta que ele mesmo havia feito. Aí ele continua dizendo assim: ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Aí ele já está falando de todos. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. Olha que maravilha. Saber que nós temos um Deus que nunca dorme nem cochila. E aí vem o versículo 5 dizendo assim: o Senhor guardará você. Guardará você. Preocupado com o Drex, não. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Ou protegê-la. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Agora e sempre. Entendeu? Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, tá? É nos mínimos detalhes. E às vezes a gente se vê numa situação de falar assim, ó: e aí? Sentado aqui num banco de praça, como é dessa imagem aí, quando tudo está numa penumbra, já está escuro, não tem mais ninguém, não tem a quem recorrer, a cabeça está dando aquele nó e aquela situação de dizer assim: eu preciso de ajuda, eu necessito de alguém, porque isso sempre vai ter, tá? Todos nós passamos, todo ser humano, é comum a gente passar por adversidade, é comum. Todos temos problemas, não existe ser humano sobre a terra que não tenha problema, por mais que você ache que não. Ah, mas o cara tá cheio de dinheiro, tem uma casa boa, tem um carro bom, tem comida à vontade na geladeira, ele tem os melhores restaurantes à sua disposição, ele pode vestir as melhores roupas, ele tem, beleza, mas isso tudo não entra para dentro dessas pessoas. Então é comum você ver pessoas que são muito abastadas, com dificuldades psicológicas, emocionais, sentimentais, físicas, pessoas que têm muito alimento dentro da geladeira e não pode comer porque tem um problema de saúde, se comer dá problema. E agora você vê pessoas, e eu conheço pessoas na comunidade que tem uma saúde de ferro, e tudo que você der para ele, até chumbo derretido, o cara come lá e não dá problema nenhum. Não dá, o cara vai, ele come qualquer coisa. Ah, mas você não tem problema? Não, tem gastrite, não tem nada, tem. Não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem triglicéridos, não tem colesterol, não tenho nada. Inclusive dinheiro. Não tenho uma estrutura. Não tenho um carro. Eu não tenho roupas de grife. E aí você fala assim: mas todos irão passar por circunstâncias. Todos. Acontece que muitas vezes essas circunstâncias são apenas como um mosquitinho. E ele foge, desaparece.
E outras vezes, não é só um mosquitinho zumbindo na sua orelha ou no seu ouvido. Que você, com tapinha, você pode espantá-lo com a mão e ele vai embora. Não é. Algumas situações, ou determinadas situações, que naturalmente nós não vemos saída. É nessa situação de não ter como espantar o mosquitinho, você precisar da ajuda de Deus. E hoje eu quero dizer para você que você pode contar com Ele. Ele está à sua disposição. Nesse dia 13 de janeiro de 2025, Deus está à sua disposição. E Ele se interessa por você. Ele se interessa por você e Ele quer ver você feliz. Por isso, todos os dias quando eu apareço aqui, vocês sabem que eu vou falar a respeito de Jesus, né? Eu não estou falando a respeito de religião, não estou falando a respeito de denominações, não estou falando nada disso. Estou falando a respeito de Jesus. E o Jesus da Bíblia, como diz as crianças de um determinado hospital aí, que elas falam, é o Cristo da Bíblia. Tá? Porque o que o Cristo da Bíblia faz, não o Cristo que os homens estão falando, não. Estou falando do Cristo da Bíblia. Aquele que disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aqueles que estão oprimidos, desesperançados, estressados, deprimidos, aqueles que estão debaixo de uma opressão, que estão nesse momento totalmente sem esperança. Venham a mim que eu vos aliviarei. E ele não rompeu esse convite ainda. Mas há de ter um dia, e esse dia está se aproximando, em que não haverá mais como socorrer com o pedido, ou com um chamado, ou com o convite de Jesus, para que venham até Ele. Por enquanto, ainda está valendo. Você pode, nesta manhã de segunda-feira, primeiro dia útil da semana, aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. A situação é diferente daquilo que os homens estão dizendo aí, e o que eu tenho para poder te dizer é que tenha esperança. Se a sua esperança estiver firmada no Senhor, estiver firmada em Deus, você não vai precisar se preocupar. Vai precisar trabalhar? Vai. Vai precisar continuar fazendo as suas coisas? Vai sim. Não vai cair nada na sua cabeça. De graça, apareceu e pronto, acabou. Tá? Deus vai suprir você nas suas necessidades. Porque você vale muito mais do que um passarinho. E Ele supre o lírio do campo e os passarinhos. Ele cuida deles muito bem. E Ele não vai deixar que seja diferente com você. Tá bom? Se você quiser, se for da sua vontade, aceitá-lo como o único suficiente Salvador da sua vida. Mudar de vida e de posicionamentos. Se você quiser, você pode fazer essa oração comigo, pedindo perdão dos seus pecados. E você vai ser aceito, com toda certeza, perdoado. E vai ser lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Presta atenção, eu já expliquei isso algumas vezes. Vou explicar de novo para vocês que estão novos aí na live, tá? Presta atenção. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Filiação é só através de Jesus Cristo. Aceitar o sacrifício bendito que foi feito ali na cruz que estava no Calvário. Aquele sacrifício é que te capacita, é aquele que te dá o poder de ser chamado Filho de Deus, só Jesus Cristo. Por isso, aí você vai ter que confessar com a sua boca, com você mesmo, e crer no seu coração que Deus
ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí sim, você vai ser salvo e vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. O poder de ser chamado filho de Deus. Aí sim, você passa a ser filho de Deus. Enquanto isso, criatura, criado à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Falado? Vamos orar então. Pegue aí você que tem aquela sua relaçãozinha. Eu tenho a minha relação de pessoas, porque eu oro todos os dias. E você pode pegar a sua aí, né? Eu oro por algumas pessoas já faz algum tempo, né? E essas pessoas, algumas já receberam a bênção, outras estão recebendo, outras estão sendo amparadas, outras estão sendo guardadas, e esse tempo é tempo de orar para que tenha guarda, que tenha socorro sobre essas pessoas. E aí você vai continuar orando, porque existem pessoas que não estão precisando somente daquele suprimento momentâneo, estão precisando de uma ajuda que é uma ajuda mais demorada, uma ajuda que Deus vai colocando aos cuidados de cada um naquele momento em que está precisando, tá bom? Então ore por pessoas. Deus conhece? Sabe sim, Ele sabe todas as coisas, sabe tudo que a gente precisa, mas sabe, a Bíblia diz assim, ó, que antes que a palavra chegue na boca, na ponta da língua, Ele já sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você vai pedir. Então Ele conhece o desejo do seu coração, sim, mas Ele quer ouvir de você. Algumas coisas e algumas atitudes de Jesus aqui na terra, quando se deparava com algumas pessoas que estavam com problemas, e Ele chegava e perguntava: o que queres que eu te faça? Ou para o paralítico: você quer ficar são? Ah, mas eu não tenho condições. Toda vez que o anjo desce para chacoalhar as águas aí, eu já não tenho ninguém para jogar eu dentro d'água, e outro vai pulando na minha frente, eu não consigo, e é uma só pessoa que é atendida nessa situação. E ele não perguntou nada disso. Jesus não falou isso para ele, mas a resposta de Jesus está... Eu estou perguntando o que é que está acontecendo, quanto tempo faz, por que você não foi curado ainda. Eu estou perguntando se você quer ficar livre. Você quer ficar são? Eu quero. Ah, então beleza. Agora você está me respondendo que você quer ficar são, então pronto. Toma tua cama e anda, vai para tua casa, pega a tua cama aí e vai embora. Sem chacoalhar a água. Às vezes nós estamos esperando que vai acontecer um estrondo, e não vai. Deus vem e resolve a situação de uma tal forma que depois você vai dizer assim: nossa, era isso que Ele queria? Por isso que eu estou dizendo para você: aceita Jesus Cristo, aceite-o como único e suficiente Salvador da sua vida. Você vai ver que Ele vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Dado o recado, vamos orar. Vamos orar. Não, me falaram que eu tenho 1 hora hoje, mas eu vou fazer com menos de 30, tá bom? Mas para vocês, né? Para mim eu tenho que correr ainda, muita coisa para fazer. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nesse momento muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que vai ou que está acontecendo no mundo, preocupadas com a situação de um novo presidente assumindo a maior nação, a maior potência mundial, a maior potência econômica, bélica. Nós estamos confiados no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam no dinheiro que está no banco, ou confiam na sua força, na sua saúde, na sua capacidade de pensar, de decidir, mas nós estamos fazendo menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está firmada no Senhor. E nesse momento, muitas pessoas que não o conheciam, ou conheciam somente de falar, de ouvir e ver algumas coisas, mas não conheciam de estar e sentir o Senhor. Agora, nesse momento, elas estão dizendo para o Senhor que querem ser chamadas filhos de Deus e ter o poder de serem feitas filhos de Deus. Por isso,
estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas e se arrependendo dos seus maus caminhos e dos seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo que o nome delas seja escrito no livro da vida, que ao voltar Jesus Cristo possa levá-las para poder estar com o Senhor aí na glória. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, cuida dessas pessoas e não deixe que o coração delas, nem as atitudes vacilem nesse tempo que se chama 2025. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado e pela sua família, pela Isabela, o Miguel e a sua família. Oramos pela Dona Neia e o seu Fernando, oramos pela vó Hilda, pela vó Luzinete, pela vó Tereza e as suas famílias. Oramos pelo Eduardo ali de Piracicaba, que já está se recuperando. Oramos pela vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Oramos para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre essa família, em conformidade com as atitudes de cada uma delas, que o Senhor possa livrar de todo mal, repreender o inimigo, repreender toda ação do inimigo na vida dessas pessoas e dessa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro também pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que retornaram ontem, depois de passarem um tempo com as suas famílias. Eu quero agradecer pela vida de cada uma dessas famílias que ampararam esses idosos, essas pessoas, e que nesse tempo de 2025 o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro também pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão de férias, que tenham o alimento básico necessário para se manterem nessas férias, nas suas casas, que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor, que eles recarreguem as suas baterias e possam retornar para o ciclo 2025 educacional, e que todos aqueles que são os educadores envolvidos nessa situação também possam estar fazendo o melhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oro também pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão cuidando dessas pessoas, todas as equipes, equipe de enfermagem, equipe do corpo médico, corpo clínico, aqueles que são técnicos de enfermagem, aqueles que lidam diretamente com os pacientes, que tenham paciência para com eles também, e que esses pacientes também tenham paciência para aguardar a solução dos seus problemas. Oramos por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, opressos, possessos, deprimidos, depressivos, angustiados, tristes, amargurados, aqueles que estão desesperançados. Oramos para que o Senhor repreenda a ação do inimigo na vida dessas pessoas. Oramos também por todos os empregadores, empreendedores, aqueles que são os homens que geram emprego nessa nação. Que esses homens tenham capacidade para gerar muitos mais empregos, para empregar seus irmãos, seus patrícios, que eles possam ter grandes oportunidades para aqueles que estão desempregados, e que esses que estão desempregados estejam capacitados para poder exercer a função da qual é necessária e está necessitando esses empreendimentos. Oramos para que o Senhor dê sabedoria a todos eles e que abra o coração de cada um de nós para que possamos fazer o nosso melhor nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de problema. Eu oro agradecido porque o Senhor tem sido fiel para conosco. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus. E lembre-se, o seu socorro vem do Senhor. É o Senhor que vai prover o socorro na hora certa, no momento certo, sobre a sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Uma grande segunda-feira e uma semana cheia, repleta de grandes e boas realizações. Deus abençoe. Bom dia. Até mais.